embaixador Mauro Vieira, que é o ministro-chefe das Relações Exteriores, quanto o Celso Amorim, que também já conversou, já negociou com o governo egípcio, estão aqui no Palácio do Planalto. Agora há pouco a gente recebeu os informes de como foi essa videoconferência. E há alguns tópicos que o Brasil, como presidente temporário desse Comitê de Segurança, desse Conselho de Segurança da ONU, deve apresentar, e é mais ou menos aquilo que o presidente já vem falando, né, reiterando o pedido por paz. Eu tenho aqui os tópicos que devem constar dessa reunião hoje do Conselho da ONU, que foi trabalhado durante toda a noite pelos embaixadores a partir de uma proposta que havia sido feita pela Rússia. Então, eles trabalharam um novo modelo, você tem aí na tela, e fala basicamente, condena basicamente toda a violência e hostilidade, rejeita os hediondos ataques terroristas do Hamas. Isso é importante, está no tópico 2, porque, antes de tudo, rejeita e condena os ataques do Hamas, pede a libertação imediata e incondicional de todos os reféns civis, exigindo a segurança desse pessoal. Fala ainda também, insta todas as partes a cumprir plenamente as obrigações sob o direito internacional. E aí é importante a gente lembrar que especialistas vêm tratando dessa questão de que Israel estaria desrespeitando ao atacar, por exemplo, comboios humanitários, médicos da Cruz Vermelha. Ontem morreram 5 profissionais, a gente vai falar sobre isso já também. E, importante também, trata da questão do corredor humanitário. Para esse corredor é preciso um cessar-fogo, porque sem esse cessar-fogo não é possível se criar esse dito corredor humanitário, acesso humanitário, que o Brasil vem sempre pedindo, não apenas para os brasileiros, mas para todos que querem deixar a faixa de conflito, essa área de conflito. A resolução pede aqui o seguinte: que permita todo o acesso seguro e que não haja impedimento para as Nações Unidas e suas agências parceiras, como o Comitê Internacional da Cruz Vermelha e outras organizações humanitárias imparciais, para que eles possam trabalhar. E aí, Amadeu, os outros tópicos a gente já falou, que é destacando a importância da ONU como mecanismo de defesa da humanidade, pede o respeito, a proteção e enfatiza a importância de prevenir o transbordamento na região, que é isso que vocês já tinham falado agora há pouco com a Socorro. Eu queria chamar a atenção para esse nível de gravidade nesse momento. Primeiro, a morte dos 5 integrantes da Cruz Vermelha, inclusive que foi lamentada pelo governo brasileiro através de nota hoje pela manhã, e uma outra situação que pode se agravar ainda mais. A gente sabe que os médicos não estão abandonando os postos, mas hoje eu conversei com um médico, Evandro Lauritsen. Ele é um médico paulista, mas ele tem familiares piauienses. E eu conversei com ele. Evandro, ele participa de várias missões através de uma outra organização que é similar à Cruz Vermelha. É uma organização de médicos das Américas que atuam fazendo cirurgias reparadoras em pessoas que passaram por conflitos. O que ele me disse? Ele disse: Cíntia, eu estava com uma viagem marcada para a Cisjordânia, mas eu recebi um comunicado da associação da qual eu faço parte, e ele já foi várias vezes, eu já fiz entrevistas com ele aí para a Rede Meio Norte, para que a gente não se deslocasse no momento. Então, por que pode se agravar? Porque, além da falta de medicamentos, além da falta de água, de comida, pode também começar a faltar esses profissionais. Alguns hospitais estão sendo atacados. A gente viu os corpos das pessoas sendo colocados no meio da rua, na frente dos hospitais, por falta de sacos para que esses corpos, né, sejam colocados, sejam guardados, até entregues às suas famílias, e também locais para que possam ser feitos esses sepultamentos, que é outra coisa muito melindrosa. Não é possível fazer os sepultamentos sem que a família faça um reconhecimento. Então, tem toda uma questão que entra aí nessa história. Então, pode começar a faltar esse socorro humanitário,
já que médicos estão sendo orientados, inclusive as empresas que levam esses profissionais não estão mais fazendo os voos. Então, eles sequer podem ir para as áreas, mesmo que eles queiram, eles não vão poder mais ter acesso. E aí vem o grande medo do governo brasileiro. A gente sabe que no dia de hoje havia uma grande expectativa daquele avião, daquela aeronave que está lá em Roma, que pudesse decolar rumo ao Egito, para que os brasileiros, os 30 brasileiros que estão ainda numa região de conflito, eles saíram do norte de Gaza, eles foram levados para 2 regiões diferentes, a cidade de Khan Younis e um outro local bem próximo de Rafah, fica a poucos minutos, inclusive, da fronteira, eles poderiam se deslocar rapidamente. E isso não vai acontecer provavelmente no dia de hoje, Amadeu. Por isso que o Mauro Vieira e o Celso Amorim estão aqui exatamente para que o presidente Lula possa ser orientado. Então, essa aeronave permanece lá e não há, até o momento, uma previsão para a retirada desses brasileiros. Portanto, a situação só se agrava em relação à presença deles lá. A Meio Norte está em Brasília com a Cíntia, está na Europa com a Socorro e também está na Ásia com a Raniele Veloso. E esse conflito, que é global, tem agora o peso da participação da Rússia e da China. Veja com Raniele Veloso. Em caráter de emergência, a China está fornecendo ajuda humanitária para a compra de alimentos e cuidados médicos aos palestinos, através da Agência da ONU de Assistência aos Refugiados. A informação foi divulgada hoje pela mídia estatal chinesa. Desde o início da guerra, a China evita criticar o Hamas e é clara ao dizer que o fim do conflito depende da independência da Palestina. Nesta segunda-feira, o ministro das Relações Exteriores, Wang Yi, em encontro com seu homólogo russo, Sergei Lavrov, em Pequim, apelou ao cessar-fogo para acabar com o derramamento de sangue e cobrou a participação das principais potências mundiais para evitar um desastre humanitário. A guerra entre Rússia e Ucrânia também esteve na mesa. Segundo o ministério, eles trataram dos esforços políticos e diplomáticos para o fim do conflito. Já sobre Israel e Palestina, nos últimos dias, Wang Yi reafirmou a posição da China ao chefe da diplomacia dos Estados Unidos, Antony Blinken, e ao alto representante da União Europeia para as Relações Exteriores, Joseph Borrell. O ministro destacou que a sobrevivência dos israelitas foi garantida e que a raiz do problema está na falta de justiça ao povo palestino. A China exige a convocação de uma conferência internacional pela Organização das Nações Unidas o mais rápido possível, assim como um papel ativo dos Estados Unidos para promover a solução política. Blinken respondeu que o país apoia a criação do Estado da Palestina e está disposto a fortalecer a comunicação e a coordenação com a China. Por telefone, o ministro da China também conversou com Celso Amorim, o assessor especial para assuntos internacionais do presidente Lula. Amorim falou sobre a importância do papel do Brasil como presidente rotativo do Conselho de Segurança da ONU e que o presidente Lula já enviou uma carta aberta apelando a Israel o cessar do bombardeio e a proteção das crianças. A China, que tem boa relação com a Palestina, se prontificou em ser canal de diálogo com as partes e coordenar os esforços de paz junto com o Brasil. Eu vou agora a uma primeira rodada de análise com os jogadores sobre tudo que nossas correspondentes trouxeram de atualização deste conflito. Silas. Boa tarde, Amadeu. O que eu acho é que a negociação ela precisa existir, ela não vai ser fácil. Ela não vai ser fácil, porque o que nós temos aí de um lado é Israel, que foi ofendido, que teve os seus filhos assassinados a sangue frio por um grupo de criminosos, e do outro lado a Palestina, que tem um grupo de criminosos que o comanda. Havia algum tempo atrás uma separação do braço armado do Hamas
do braço político, mas hoje não há mais. É a mesma coisa. É como, a gente pode dar como exemplo, o cidadão entra numa casa, na minha casa, ele mata boa parte da minha família, depois me coloca como refém, eu, as crianças, é o que o Hamas está fazendo, de uma forma covarde. A negociação não é fácil, mas eu acho que precisa existir nesse exato momento, porque a reação de Israel, ela é justa, mas não pode ser exagerada. Ari. Amadeu, eu sou pessimista em relação a esse corredor humanitário para os palestinos. Eu acredito que esse corredor humanitário vai funcionar para os nossos nacionais e para os estrangeiros em geral. E por quê? Gente, o Egito é um país africano, é um país pobre, é um país que a maior parte do território é desértico e eles estão em meio a uma crise econômica. Se esses palestinos, os egípcios sabem que se os palestinos saírem ali do sul de Gaza e forem para o Egito, a maior parte não volta. Não volta porque eles vão se instalar ali na península do Sinai, muito provavelmente, e porque Israel promete arrasar, destroçar o norte, sobretudo a populosa cidade de Gaza. E os egípcios temem, primeiro, uma crise migratória, porque eles já têm centenas de milhares de imigrantes de outros conflitos ali da região, e eles temem perder parte de seu território para forças palestinas. Então, infelizmente, hoje, a situação humanitária dos palestinos me parece que está numa encruzilhada, porque o máximo que eles vão conseguir é sair do norte para o sul e ficar ali confinados na fronteira com o Egito. Não acredito que o Egito vá permitir um fluxo migratório palestino. Dos estrangeiros, ok, porque eles vão estar apenas de passagem, mas dos palestinos, não. Olha, Ari, você está otimista com estrangeiros de passagem. Nem todos os países estão retornando com seus refugiados, com seus cidadãos, não, viu? O Brasil é um exemplo para o mundo nisso aí. Obviamente, Amadeu,